Histórias e memórias, Marau, 66 anos. Com certeza absoluta, uma grande oportunidade para se reviver e planejar a nossa história, a nossa caminhada com sucesso e também com muito progresso. Marau, histórias e memórias. Oferecimento: Lotérica Pote de Ouro, Romani Construções e Incorporações, Fuga Couros, Parceria Cereais, Salum Pizzaria, Broco Contabilidade, Marodi Imóveis, Colégio Franciscano Cristo Rei, Clínica Prevenir. Gratidão aqui de termos convidados especiais, ao meu lado aqui, minha esquerda, ex-prefeito de Marau de Conto, professores e historiadores de Marau também, professor Francisco Bernardi, Regiane Bortolotti com a gente, para que possamos, eu sei que o tempo é curtinho, né, de Conto, para se falar, né, de 66 anos, o tempo é curtinho, mas a gente consegue alguma coisa, né? Na história de Marau de Conto, como ex-prefeito, no seu mandato, o que o senhor destacaria que contribuiu para que Marau desse um pulinho à frente no crescimento, na história de sucesso e progresso, hein? Olha, os tempos eram diferentes e a gente alicerçou, ou fez o alicerce de ou reforçou os alicerces que já haviam de duas bases em Marau. A educação, inclusive com a criação do transporte 100% gratuito nos 3 níveis, e também na industrialização. Sobre isso aí, também a saúde com a aquisição, instalação do primeiro pronto atendimento em Marau. Sobre esses 3 alicerces, da saúde, da economia, da educação, Marau foi crescendo, prefeitos melhores depois deram continuidade, e Marau hoje é o que é, um dos orgulhos do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. Professor Francisco Bernardi, o que o senhor mais gosta na história de Marau, hoje 66 anos, hein? Com certeza, talvez não seja o que eu mais gosto, mas eu vou destacar essa questão das gestões municipais, dos gestores, os prefeitos de Marau. Nós devemos esse nosso progresso todo que a gente está vivendo hoje às administrações municipais. Umas mais, outras menos, mas todos eles se destacaram, como acabou de colocar o ex-prefeito Antônio, né, num setor ou num outro, e esse conjunto todo de ações fez com que Marau se tornasse uma potência na nossa região. Professora, e a senhora? Maculan, eu o que mais gosto da história de Marau é a questão, como professora, claro, é a questão da educação. Marau sempre houve uma preocupação desde os primórdios do nosso município com relação às escolas, à educação, e todos os gestores, diga-se de passagem, investiram, né, destinaram recursos ou novas ideias com relação à educação. E se somos hoje, como o seu Antônio falou, uma referência no Rio Grande do Sul e no Brasil, com certeza, é também devido à questão da educação. Isso é sabido, né? Uma população mais esclarecida, uma população com mais conhecimento tem mais acesso, né? A todos os seus serviços, e faz com que o progresso da sua comunidade seja maior. Então, para mim, a educação é a menina dos olhos dentro da história de Marau, sim. É o xodozinho? É o xodozinho. Claro que temos outros aspectos aí ligados, né? A questão da industrialização, da agricultura, da tecnologia. Marau é impressionante. Nós funcionamos 24 horas e somos um município de 40 e poucos mil habitantes. Mas a educação é a nossa menina, reitero isto. É verdade. De conto contigo aqui, o senhor fala de que ama muito Marau. O senhor acredita que muita coisa se perde na questão histórica? Olha, nós temos aqui 2 pesquisadores, há outros como a Roberta Bassani Frederici, e não sei se mais alguns aí hoje em dia pesquisam.
mas deveria haver mais pesquisa. Acho que até o próprio poder público incentivar mais ainda. Nós temos uma Secretaria da Cultura, né, que está fazendo, mas ainda teria que impulsionar mais ainda. E a educação, é lógico, também fazendo a sua parte. Então, Marau ainda pode crescer mais. Nós temos muitas coisas ainda que estão desconhecidas. Até de nós mesmos que gostamos muito de ler e pesquisar sobre Marau. Deveria haver um pouco mais de amor pela conservação do que é o antigo. O antigo não é mofo, o antigo não é coisas que tem que ser jogada no lixo. O antigo é o nosso passado. Se não tivesse havido passado, nós não estaríamos nesse presente olhando para o futuro. Professor, o que fazer para não se perder tantos fatos da nossa história, hein? Duas ações seriam de extrema importância, de capital importância. Um museu. Nós temos um projeto de museu, aí não dá para dizer, né, que isso realmente seja um museu. E principalmente a criação do arquivo histórico, para preservar aquilo que ainda não se perdeu e ir armazenando o que vem acontecendo no presente. Porque daqui a 10 anos, hoje nós já somos o passado, seremos o passado, né? Imagina daqui a 50 anos. É verdade. Professora. E eu compartilho essa ideia do professor Francisco, e nós estamos aqui com dois sábios de conhecimento e de história em Marau, né? E as pessoas em Marau têm muita história guardada, tem muita memória oral, muitos depoimentos, muitos documentos. O professor Francisco fez várias referências. O seu Antônio Borella é um exemplo de arquivo, né, de memória oral, tem muito este conhecimento. Então nós precisamos, conforme o professor referendou aqui, um museu da imagem do som, alguém que invista, que alguma administração pense num professor que tenha o gosto pela história, que tenha o conhecimento e comece, mesmo que pequeno, com um pequeno acervo, mas é um começo para que nós possamos dar continuidade à nossa história. Senão nós vamos perder isso e nós vamos ir perdendo a nossa identidade, porque nós estamos agora com uma terceira leva de imigração em Marau, né? Então nós precisamos trabalhar todas essas questões que vêm acontecendo em épocas aí, e como será Marau daqui, ou Marau, né? Como é que vai estar o Marau daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? Que memória nós vamos ter de lá de trás, né? De lá atrás, enfim. Deconto, muito obrigado pela sua presença. Qual a sua mensagem para os próximos gestores de Marau? Olha, eu quero agradecer a oportunidade que a tua Rádio Alvorada me deu, e nos deu a nós outros também, de fazer esta apresentação. E o que nós gostaríamos de insistir, até o atual prefeito e reeleito tem feito bastante, mas eu pediria que ele insistisse mais ainda. Marau perdeu muito no passado, talvez até na minha administração, não vou pôr a culpa em mais ninguém, mas o que nós agora tem que ser feito um esforço, tem que ser feito um esforço maior para recuperar o tempo perdido, senão, como disse a professora Regiane, daqui a 20 anos Marau talvez ninguém saiba mais o que foi. Então é o momento agora, um esforço redobrado para Marau reconquistar o que não foi feito no passado. Professor, muito obrigado pela sua presença, sua mensagem para os jovens futuros historiadores em Marau. Em primeiro lugar, leitura. Nós estamos chegando a uma geração que já não lê, que tem ojeriza ao livro. Para ser historiador, tem que se dedicar à pesquisa, dedicar-se à leitura e não fazer como está acontecendo em Porto Alegre. Veja bem, esses dias fiquei sabendo que há um grupo de professores que passaram, que
inventaram um método de se fazer redação para os alunos, né, vestibulandos e Enem, essa coisa toda, um método de se desenvolver a redação sem necessidade da leitura. Eu estou curioso por conhecer esse método, sinceramente. Então, leitura, muita dedicação ao estudo. O estudante, o jovem, o adolescente não tem outra coisa para fazer, esqueça um pouquinho, não é? O tablet, o computador, leia um pouco mais, estude bastante. Só assim nós teremos pesquisadores realmente capacitados para desenvolver um belo trabalho. É verdade. Obrigado pelo convite. Professora, muito obrigado pela sua presença e sua mensagem às futuras gerações e professoras dedicadas também à pesquisa, né? Eu agradeço, Maculão, o convite, me senti muito honrada pelo convite, parabéns pela iniciativa da rádio e também resgatar a história de Marau. Me sinto muito honrada, reitero, com esses dois convidados. O professor Francisco foi meu professor, tenho muito orgulho, tenho muita admiração pelo trabalho do seu Antônio como gestor, como historiador também. E o que eu tenho a dizer para os novos professores que estão aí, né? Que se dediquem ao estudo. Um professor também precisa de dedicação ao estudo, mesmo que nós vivamos numa situação bastante difícil com relação à educação no Estado, né? Que se dediquem à pesquisa, que se dediquem à leitura, isso é muito importante, e que a gente possa colocar nos nossos alunos que eles também têm uma história, que eles resgatem a sua história familiar, porque a nossa história começa com a história de cada um. Então isso é muito importante, saber as minhas origens, de onde eu vi, os valores, os meus valores, os costumes, e isso somado faz a história do município. E claro, precisamos de incentivo dos gestores para que possa se dar continuidade à história de Marau, né? A registrar a história de Marau. Então, muito obrigada, muito agradecida. Obrigado, gente, pela companhia. Na tua rádio, Histórias e Memórias, Marau, 66 anos, parabéns.